Até que um dia, preste atenção, na verdade, eu estava numa fase de ser, eu não vou dizer bucha, porque isso não cabe. Eu acho que no reino de Deus e nas coisas de Deus ninguém é bucha. A gente nós somos alunos em treinamentos. Independentemente do deserto que a gente esteja passando, a gente está em treinamento com o Senhor. Paulo, que foi Paulo, passou pelo deserto. Quem somos nós também para não passar? Jesus, o nosso maior exemplo, foi pro deserto. Quem somos nós para não passarmos, né? E, enfim, aos 18 anos, eu estava na igreja, né? E aí, vira e mexe, os líderes do Ministério Louvor, que estavam exercendo a liderança naquela época, quando faltava um ou outro cantor, aí me chamava pra cobrir. Eu ia com muito amor no coração, com muita alegria. E eu louvo a Deus por isso. Porque Deus treina a gente muito bem. Pensa numa coisa que Deus sabe fazer, é treinar a gente. E eu ajudava quando faltava alguém, mas eu não era oficial do Ministério Louvor e tudo mais. Não exercia, né? Não era intitulada componente do Ministério Louvor. Até que um dia, gente, eu acho que faltou algum músico. Acho que foi isso. Faltou algum músico e o ministro de louvor, o que ministrava mesmo, sabe? Ele tocava esse instrumento. E aí ele me chamou no canto e falou: Sara, tá com você hoje. Vai que é tua, deixa Deus te usar. Eu terei que substituir o músico, então deixa Deus te usar. Então, naquele momento, gente, eu, uma pessoa que tremia na base, né? Tremia na base porque era aquele tipo de pessoa que falava assim: saúde os irmãos com a paz do Senhor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Agradeço, amém. E aí vira e mexe as pessoas falavam: Sara, minha filha, fala alguma coisa. Por favor, fala alguma coisa, Sara. Aí eu ficava: não quero falar, só quero cantar e entregar. Não tinha entendido. Eu não lia a Bíblia, não tinha prática de leitura. Mas nessa época, eu comecei a conhecer a Jesus e buscar conhecê-lo mesmo. O texto de Oséias, em conhecer e prosseguir em conhecer, estava queimando dentro de mim. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu subi no púlpito, peguei o microfone, o hino que iriam cantar. Eu não esqueci esse hino nunca, é aquele: este é o meu respirar. Meu respirar, gente. E eu me lembro que eu estava numa fase da minha vida que eu estava no ensino médio, eu frequentava um grupo de oração lá. Os meus amigos eram líderes desse grupo de oração lá na escola, era Newton Braga. Famoso GPC, me ajudou muito. E aí, numa dessas, uma amiga minha, a Mari, ela leu um texto de Oséias em que ele dizia assim: o que farei por você, ó Judá, o que eu farei por você, ó Efraim, se o teu amor por mim é como a neblina da manhã que cedo passa, que logo vai embora, né? E aí aquilo começou a queimar no meu coração. Eu nunca esqueci dessa palavra, porque eu estava vivendo momentos de inconstância diante de Deus e eu precisava voltar ao primeiro amor, precisava buscar ao Senhor como o meu amor mesmo, como Ele sendo o amor da minha vida. E acabou que, neste momento, eu ia ministrar sobre: este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu respirar, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E aí, como que eu ia cantar isso? Nesse mesmo momento, o texto saltou na minha mente. E aí eu comecei a ministrar sobre essa palavra para a igreja. E eu sentia o Espírito Santo me levando a coisas mais profundas. E eu comecei a declamar esse texto. E a glória de Deus foi tão grande naquele dia. Gente, eu nem sei. Eu só sei que eu vivi isso, sabe? E Deus foi se manifestando de forma tão gloriosa, cara, que a gente louvou e eu adorei. E assim, foi eu tremendo, porque a gente não pode esquecer desse detalhe. O joelho, assim, com muito temor e tremor: meu Deus, me ajuda. Mas, para a glória de Deus, fluiu. Não, foi o Espírito Santo, não fui eu. E no final da ministração de louvor, um pai com uma criança no colo, eu na verdade, durante a ministração, eu via que ele estava sendo muito impactado pela presença do Senhor. E ele chorava muito, abraçava o bebezinho dele. E o Espírito Santo falando: é para isso que eu te chamei, né? Para trazer Jesus para vidas, para revelar Jesus através da sua vida. E no final da ministração, ele veio e aceitou Jesus. E eu fiquei impactada com aquilo me marcou. Então, aquilo marcou a minha vida. De lá pra cá, eu nunca mais parei. E todas as vezes que eu tentei fugir, que eu tentei dizer não pra Deus ou me posicionar
a não aceitar algum convite ou alguma oportunidade, a não aproveitar a oportunidade que Deus estava me dando. O Espírito Santo logo me constrangiu, aconteceu alguma coisa, chegou uma época que eu fiquei sem voz, com muito problema nas pregas vocais, fiquei um mês sem ministrar, fiquei um mês sem conseguir falar direito, e aquilo foi de muita dor pra mim, sabe? Porque eu via que eu tava negligenciando aquilo que o Senhor tinha me dado pra eu zelar. E até hoje eu preciso, né, zelar por isso que o Senhor me deu. Então, tudo começou assim, de repente, de fato, e quando eu pensava que ia vingar alguma coisa nessa área ministerial da minha vida, não vingou. Eu ainda precisava amadurecer, eu ainda precisava passar por desavenças, eu ainda precisava passar... sabe aquela parte de tirar o leitinho e começar a comer alguma coisa mais mastigável? Eu precisava passar por isso. E depois de tudo isso, eu nunca mais parei e, graças a Deus, até hoje eu vivo para o louvor da glória dele. Deus tem feito coisas grandiosas e tem testificado isso no meu coração por conta de eis-me aqui. Eu poderia simplesmente ter deixado todas as pessoas ali e falado, não, eu nunca fiz isso. Como que eu vou aceitar algo? Mas a partir do momento que eu comecei a meditar na palavra do Senhor, Ele foi me dando subsídios para conhecê-lo. Eu fui conhecendo o Senhor. E o Senhor foi ministrando no meu coração, foi transformando a minha vida e foi mostrando que não era sobre mim, que era somente sobre Ele, que Ele deveria ser adorado, Ele deveria ser lisonjeado, visto através da minha vida. Eu era apenas um canal. E quando eu disse, eis-me aqui, assim como Isaías disse, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais parei. E quando eu falo que eu nunca mais parei, eu nunca mais... Não no sentido assim... eu falo que eu nunca mais parei, não no sentido assim de... sempre tô cantando, ministrando. Não. Eu nunca mais parei no sentido de buscar em conhecer a Deus. Eu passei, a partir daquele momento, a olhar pra minha vida e falar, eu não quero ser rasa. Eu não quero ser superficial. Eu não quero. Deus não me fez para ser uma pessoa superficial, então eu preciso mergulhar. Preciso mergulhar em conhecê-lo. Eu preciso ler as Escrituras e ela precisa estar fixada no meu coração. Eu preciso praticá-la. Eu preciso amar o Senhor acima de todas as coisas. E assim começaram muitas coisas na minha vida, né? E aí hoje a gente tá lá ministrando louvor ainda e vão ter outros testemunhos pro Senhor. Pra eu falar pra vocês. Vão ter outros testemunhos pra eu falar, compartilhar com vocês. E então, você que tá aí, assim como Isaías aceitou o chamamento do Senhor pra sua vida. E não era sobre ele aceitou. E ele foi um canal do Senhor pra aquele povo. Assim como eu aceitei e disse, eis-me aqui pro Senhor. E todos os dias eu tenho que dizer, eis-me aqui pro Senhor. Não vou dizer pra você que é um eis-me aqui e acabou. Não, a minha vida tem que ser entregue todos os dias. E eu tenho aprendido muito isso. É uma lição, a nossa vida é uma lição. Se você tá desmotivado, se você não entendeu ainda o chamamento pro Senhor, peça a orientação. Eu oro pro Senhor, para que o Senhor venha abrir os olhos do teu entendimento, venha abrir o teu coração para o que Ele quer da tua vida. Então, em nome de Jesus, receba isso. Receba, em nome de Jesus. Receba isso. Para a glória do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar o seu coração e você venha despertar para coisas grandiosas e profundas que o Senhor tem a revelar em você e através de você. Sempre lembrando, não é sobre nós, é sobre Ele. Um beijo e até mais!